Olá pessoal, a gente agora inicia mais uma live da nossa série de lives semanais com o tema das famílias. Então já vou começar apresentando o Family Talks. Para quem não conhece, o Family Talks é um programa de advocacy da Associação de Desenvolvimento da Família e que tem a missão de lutar por políticas públicas familiares. O que isso significa? Significa retirar obstáculos públicos ao desenvolvimento das famílias. A gente sabe que está muito difícil ter família hoje, tá caro, não tem estrutura. Então, a gente realmente trabalha com relações governamentais, ou seja, com as pessoas que tomam decisões nesses campos, né? Poder legislativo, executivo. A gente também lida com pesquisa, então a gente precisa de dados para basear a política pública e também a gente trabalha muito com comunicação. E hoje a gente está convidando a Carolina Coutinho, que é mãe de 3 crianças. Uma tá na barriga ainda, né? Mas a gente considera como 3. E é especialista em organização, praticidade em casa. Ela já lançou um curso na semana passada, acho que foi semana passada, ou há 2 semanas, que é Praticidade em Família. A Carol acabou de entrar. Carol, não sei se eu te chamo aqui ou você entra. Deixa eu convidar você aqui. Tô convidando, tá bom, Carol? E ela entrar então sobre praticidade, especialmente para pessoas que lidam com as tarefas de casa de forma profissional. Vamos ver se ela vai entrar aí. Oi, Carol, tudo bem? E Amanda, tudo bem? Tô te apresentando. Não Tá. sei se você quer se apresentar, mas eu vou terminar. Então a Carol ela é especialista nessa parte de gerenciamento da casa. A Carol é dona de casa, na verdade, eu não vou nem dizer dona de casa, né? Ela faz tudo em casa. Além das crianças, ela também lida de forma super profissional. Eu acho que com a experiência dela, e não só com aquilo que ela estudou, com o que ela viu que realmente resolve na prática, eu acho que muitas famílias podem aprender, né, como que é possível ter uma casa em mais harmonia. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Carol, bem-vinda. Eu queria também aproveitar para convidar as pessoas que estão assistindo para mandar essa live para quem precisa, para alguma família, para alguma amiga. Só apertar aí no balãozinho, não, no aviãozinho para enviar. Mas, Carol, super bem-vinda. Um grande prazer ter você aqui hoje. Você sabe bem disso. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho e você como pessoa também. Então, seja assim, esse é o seu espaço para poder falar daquilo que você sabe de melhor. Amanda, obrigada, viu, pelo convite. É aquilo que eu falei para você, para mim é uma alegria poder falar um pouco sobre aquilo que funciona aqui em casa, né? Aquilo que eu vejo, assim, meu grande motor para estar aqui no Instagram fazendo esse trabalho assim de ajudar outras famílias é justamente o bem-estar, sabe, das crianças, dos casamentos. Eu acho que isso tudo é muito importante e depois que eu descobri, né, como eu poderia suavizar a minha vida, eu senti um grande desejo de poder levar isso para outras famílias também. Legal. Carol, eu acho que o tema do seu trabalho acaba sendo organização, porque envolve muita coisa. E a gente sabe que Sim. organização tem a ver com definir muito prioridade. E assim, vamos combinar, eu acho que as pessoas sabem que é importante ter uma vida organizada, não é novidade para ninguém. Todo mundo tem um desejo de ter uma vida organizada, mas às vezes não sabe muito bem o fundamento. Então, assim, considerando que você fala muito sobre isso, eu queria que você falasse um pouco sobre assim, qual o impacto de uma organização bem feita dentro da sua casa para a família e qual é a consequência de quando você não busca organização. Bom, o grande divisor de águas, eu digo assim, né, na vida da nossa família, na questão da organização, foi um curso que a gente fez no primeiro ano de casados, assim, afetividade infantil e harmonia familiar. E assim, ali a gente viu, né, é, que assim, sem organização, a gente nunca ia chegar na harmonia conjugal, que a gente não ia conseguir conquistar um bom desenvolvimento para os nossos filhos. E assim, não só a teoria, mas a prática com as crianças, ou seja, depois que as crianças nasceram, a gente viu isso de modo muito claro. As crianças, elas se desenvolvem e correspondem muito mais
quando elas estão inseridas num ambiente organizado. Quando eu digo assim, um ambiente organizado, não é só materialmente organizado, sabe? Mas também, assim, com uma estabilidade emocional, é, assim, uma certa constância, uma certa noção de previsibilidade, sabe? Principalmente, assim, os adultos, eles vão se adaptando, né? Eles têm uma capacidade maior de irem se adaptando às situações. Alguns mais, outros menos, enfim. Agora, as crianças, elas precisam, assim, de ajuda nesse processo. E, por exemplo, a gente vê que, pelo fato das crianças pequenas, né, principalmente, não terem noção de dia, qual é o dia do ano, qual é o dia da semana, não terem noção de hora, né? Quando você consegue oferecer para essas crianças, né, para os seus filhos, um ambiente estável, um ambiente com organização, com rotina, as crianças ficam muito mais calmas, muito mais. Elas correspondem muito mais, elas são mais obedientes, justamente porque todo esse conjunto aí, né, externo, vai provocando nas crianças uma certa estabilidade também. Então, então assim, a gente, como eu falei, viu isso na teoria, claro, mas experimentou isso na prática também, né? E assim, o que você perguntou em relação ao contrário, né, desorganização, o que é que causa, né? Com certeza, assim, desarmonia no casamento, isso causa também muito estresse, muita estafa, porque a gente acaba é, multiplicando as batalhas, né? A vida em família já tem os seus próprios desafios. Quando a gente não consegue alinhar as coisas, a gente pode aumentar os desafios, entende? Sim, com certeza. E eu acho que sim, está sendo um maior impacto também agora na pandemia, a questão da organização, é o que eu reparo, assim. Quando a pessoa já tinha uma rotina antes, ela consegue manter uma organização, ficou mais fácil dela conseguir conciliar demandas, porque a vida é assim, é natural que a gente tenha essas batalhas, como você comentou. Tem até uma frase que eu gosto muito, né? É necessário que a gente escolha as nossas batalhas, mas outras a gente também pode superar muito facilmente e a gente não sabe que é possível superar facilmente, né? Então, assim, o que eu tenho ouvido falar, não sei se você também tem ouvido, é que muitas famílias estão lidando com muitas dificuldades na pandemia, porque não conseguem organizar, é, conciliar essas demandas, por um motivo muito simples, porque agora elas viram todo mundo dentro de uma casa, com diferentes necessidades e tendo que conciliar diferentes vidas, basicamente, né? Antes não tinha uma vida em família, eram vidas separadinhas e era tranquilo fazer o horário de cada um, tem o balé aqui, tem um trabalho acolá, mas esse é o primeiro desafio, tá todo mundo no mesmo lugar. Então, assim, nesse contexto, o que que você acha que é importante, materialmente falando, na organização da casa para uma família? Então, eu vou, assim, pincelar algumas coisas que eu queria que você comentasse, tá? Não só em questão de organização material, não sei se é questão de móvel, mas, por exemplo, é necessário uma estação de trabalho? É necessário um lugar para as crianças brincarem? Ou então você põe tudo no mesmo lugar para poder integrar? Porque, de fato, o que eu tenho escutado são pais que estão no meio de uma reunião. Hoje mesmo, estou falando com uma amiga minha que a gerente dela pediu demissão porque ela não aguentava continuar com a rotina dela e ela tinha que conciliar demandas e ela já não tinha organização. Na pandemia, então, explodiu esse problema. Então, o primeiro ponto é esse, da questão da organização da casa. Se você tem dicas, se você pode orientar nesse aspecto para uma pessoa que hoje está com um problema e precisa rearranjar a casa para facilitar a dificuldade na organização. Assim, Amanda, você sabe que hoje eu não trabalho fora mais, né? Por Uhum. que eu comecei falando disso? Porque é o seguinte, mesmo para uma pessoa hoje que não trabalha fora, organização e principalmente assim, né? Organização doméstica é uma coisa muito importante quando você tem crianças para educar, né? E quando você tem, obviamente, um matrimônio para cuidar, né? Então, assim, se isso é salutar, se a organização é salutar
para quem sequer tem um trabalho fora, né? Enfim, que elabora em casa mesmo, que dirá para quem tem esse tempo de trabalho fora, né? Que precisa ser feito com excelência. Então, assim, para todo mundo, tá? A organização ela é muito necessária. Agora, de fato, essa situação aí da pandemia mexeu muito com a rotina das pessoas, porque antes, né, em geral, aquele pai ou aquela mãe estavam, assim, se retiravam de casa para conseguir trabalhar. E agora, né, eles não só foram para casa trabalhar, como também, assim, as crianças vieram, né? Então, vieram da escola, vieram das atividades extracurriculares. Então, assim, digamos que foi uma mudança muito abrupta. E a gente precisa, assim, aprender a se reinventar, né? O que eu acho em relação, assim, primeiramente, a organização material, né? Primeiro de tudo, eu acho muito necessário separar um espaço de trabalho, porque não só pensando nos pais, pensando em que esses pais possam trabalhar melhor, mas também pensando no próprio desenvolvimento e espontaneidade das crianças. Porque assim, quando você está trabalhando, né, em casa, no mesmo ambiente, num ambiente comum, numa sala, numa cozinha, né, numa área ali, sei lá, uma área externa, né, que seja uma área de lazer, enfim, não sei. Vai ser ruim para aquela pessoa, porque possivelmente ela não vai conseguir render tanto, né? Por conta de todo o barulho, por conta, né, Uhum. de todo o externo. E as crianças, elas vão ficar tolhidas. Necessariamente, esses pais vão acabar tolhindo essas crianças, né? E eu lembro, Amanda, você falando disso, eu lembro muito logo quando o nosso filho, nosso segundo filho nasceu, meu marido tinha assim, entrado em home office num trabalho, né, que home office há pouco tempo. E assim, o quarto dele, e só tinha 2 quartos naquela casa que a gente morava. Então, muitas vezes ele trabalhava na sala. E chegou um momento que eu estava sentindo o desenvolvimento assim da Teresa, a nossa filha mais velha, prejudicado. Porque assim, ela estava aprendendo a falar, né? Então, assim, eu estava ali investindo muito em leitura em voz alta com ela. Eu tinha um bebê recém-nascido, então eu acabava que não podia ficar me deslocando muito, né? Indo para o segundo andar, para o quarto, para ficar com ela. Eu também não podia deixar ela sozinha lá em cima. Então, eu vi que eu experimentei essa realidade de estar num ambiente em que havia alguém trabalhando. E eu posso te dizer, isso não era bom para o Gabriel e isso não era bom para as crianças. E a opção que a gente teve no momento, a oportunidade, foi mudar para uma casa de 3 quartos para que ele pudesse ter um escritório, tendo em vista que a situação do home office para ele iria perdurar. Então, Uhum. assim, se essa situação do home office é temporária, eu acho que assim, o ideal é aceitar as circunstâncias e fazer o melhor que a gente pode com essas circunstâncias. Agora, se é uma situação que vai perdurar, eu acho que é necessário tomar algumas medidas, sabe? Procurar dentro de casa algum lugar que possa Nem ser que seja mais uma reservado, empregada, né, Carol? Porque, nem que assim, seja um quarto. sinceramente, atualmente a situação de home office para as pessoas acaba sendo definitivo mesmo. E eu acho que há uma dificuldade muito grande em separar o que, tipo assim, eu sei que a gente é uma pessoa só, certo? Correto. Mas a hora do trabalho não pode se confundir com uma hora de lazer, não pode, isso é óbvio, né? Mas assim, eu acho que mentalmente ajuda você sair, assim, fisicamente de um lugar para estar em outro. Até porque você sabe que eu morava num apartamento minúsculo, né? Para mim era muito difícil separar o ambiente que eu estava trabalhando e o ambiente que eu estava dormindo, que era tudo uma coisa Sim, só. O que que eu fiz? Eu botei a minha escrivaninha, então para quem tem pouco espaço, isso é importante, né? Porque você teve a oportunidade de ir para uma casa um pouco maior. Mas para quem tem pouco espaço, move a sua escrivaninha para um lugar um pouco mais afastado, nem que seja uma quina de um corredor, que seja uma quina de. Para mim, foi perto da janela, porque era onde dava a minha escrivaninha, e eu tinha uma sensação de sair de casa, só que não era saindo de casa, né? E outra coisa também, não sei se o Gabriel, seu esposo, faz isso.
Mas eu, inclusive, até me arrumava. Eu botava sapato, me arrumava para estar naquele espaço com roupa de trabalho. É muito importante você se preparar mentalmente para você estar dentro de casa trabalhando, mas separando aquilo que você está em casa como você está no trabalho. E assim, para mim funcionou. Então eu tô totalmente assim de acordo com você. Mas assim, para as crianças é necessário ter um espaço para brincar? Você acha que porque tem o risco da criança confundir também, né? Não sei, por exemplo, no meu caso eu não conseguiria fechar a porta. E aí, você acha que é importante você botar um tapete, botar um cercadinho, sei lá como você faz, mas tipo um espaço para as crianças entenderem que ali é o lugar de brincar? Ou pela sua experiência, o importante é deixar na casa inteira? Eu acho assim, em qualquer casa, pais trabalhando home office ou não, é importante que a criança entenda que existem espaços que não são para ela. Por exemplo, o quarto dos Entendi. pais. Eu sempre falo isso, né? A criança precisa ter quase que uma reverência em relação ao quarto dos pais, assim, é saber que é um lugar assim que ela não tem acesso, assim, livre, né? Isso é por limites, assim, nas crianças. Tem gente que acha isso um pouco duro, mas eu acho que são limites necessários, né? Para que as crianças entendam que é, existe uma hierarquia, assim, dentro da família, né? E que existem limites. Então, assim, também em relação aos espaços de brincar, né? A gente não pode cobrar, Amanda, das crianças coisas que elas não podem nos dar, sabe? Então, assim, eu digo, por que é importante o pai ou a mãe que trabalha home office, ele arrumar um lugar para trabalhar? Porque ele é o adulto. Ele sabe que ele está em horário de trabalho, né? Que ele precisa, assim, de uma dedicação, de uma atenção. Então, ele tem que se retirar, tentar se retirar, né, para trabalhar. Agora, não dá para cobrar das crianças esse entendimento. Quando vão sendo crianças, quando são crianças maiores, né, enfim, a gente consegue ainda ir incutindo na criança essa consciência. Agora, quando são crianças muito pequenas, por exemplo, aqui a mais velha tem 3 anos. Então, assim, não tem como exigir isso deles, né? Para Tem mim, gente o que acaba Gabriel. brigando com a criança, né? Como se a criança fica quieto que papai tá trabalhando. Mas, Sim, gente, a criança nem sabe direito que trabalhar precisa de silêncio. exato. E tem uma outra coisa que eu também sempre penso. Quando você dá uma ordem e a pessoa não atende, muitas vezes o problema é na pessoa que está dando a ordem de forma não clara, não está passando a mensagem de forma clara, do que a pessoa que está ouvindo. Então, da mesma forma, os pais, né? Porque não adianta você exigir de uma criança compreender. Fica quieto porque papai tá trabalhando, sendo que, tipo, você não prepara o ambiente e ela não é capaz de entender que ela é criança, ela não é adulto. Então, você que é o adulto tem que definir algum tipo de ordem, considerando o que a criança é capaz de assimilar. Então, acho que depende da idade também, né, Carol? Muito da idade, sabe, Amanda? Então, assim, eu acho que o grande desafio é para quem tem crianças muito pequenas, porque as crianças muito Sim. pequenas são muito dependentes, né? Então, Uhum. assim, elas precisam ser vigiadas, né, com mais, assim, de modo mais próximo, né, do que as crianças maiores. Então, eu sempre falo assim, né? Bom, a gente tem alguns caminhos. Primeiro, só para fechar o que você me perguntou em relação ao espaço de brincar. Eu acho que é importante definir o espaço de brincar em situação de home office ou não, porque senão a criança não tem entendimento, ela vai espalhar brinquedo pela casa inteira e assim, isso vai multiplicar o trabalho, né? Então, o que você vai ter depois para arrumar. Isso também é uma forma de delimitar alguns espaços para a criança. É também uma maneira, assim, de ajudar a criança a ter ordem, assim, né? Uhum. E em relação aos comandos, né, o entendimento, vai depender muito da idade da criança. Para quem tem crianças muito pequenas, eu digo assim, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tá nessa situação de um home office, assim, né, que cruzou sua vida, primeiro de Uhum. tudo, aproveitar os horários das sonecas das crianças para produzir muito, né? Legal. Aproveitar o soneca para produzir o máximo que você pode. Estabelecer Uhum. rotina de sono das crianças. Por exemplo, a gente fala assim, o ideal é que as crianças estejam na cama às 8 horas da noite. Uhum. Durmam às 8 horas da noite.
Quando você tem filhos que conseguem, né, se você consegue estabelecer esse horário de dormir das crianças, imagine se você consegue dar um gás e trabalhar, por exemplo, de 8 ali, 8, 8 e pouca, até 10, 11, meia-noite, entendeu? Uhum. Nossa, assim, é bastante tempo, né? É o horário, por exemplo, em que que eu uso para ficar com o Gabriel e também para estudar. Sim. Então, fazer as crianças dormirem cedo, estabelecer rotina de sono, é muito importante para várias coisas, né? Para o casamento, né? É muito importante. Mas principalmente para quem está nessa situação de que não consegue render muito de dia, depois que as crianças dormem, é um horário que você consegue render bastante. Se não for assim no seu trabalho profissional, no seu trabalho doméstico, né? É o horário que você pode fazer as coisas que você não conseguiu fazer durante o dia. Como, por exemplo, adiantar a refeição do dia seguinte, né? Já deixar pronto, enfim. Então, aproveitar sonecas, estabelecer sono noturno. Uma outra coisa também é o seguinte: muitos pais acabam recorrendo a telas, né? Isso que eu ia TV, comentar. tablet, A, a, para. a Sociedade Brasileira de Pediatria fala até numa expressão que se chama distração passiva, Carol. Que é o quê? Para você deixar o filho quieto, você dá a tela para que é uma distração passiva, porque ele não está fazendo nada, está apenas assistindo. E que é um problema que eles mesmos comentam e recomendam que não se use telas. Pelo menos até 3 anos, se eu não me engano. E a partir daí eles limitam muito. Mas e aí, qual vai ser a solução para um pai que, tipo, tem um filho de 4 anos, que acaba recorrendo à tela, tá? E o que fazer é, com ele? Eu acho que mais do que dizer para não usar tela, né? Os malefícios são sabidos, assim. Uhum. Agora, mais do que dizer para não usar tela, é dar alternativas para esses pais, né? Então, assim, Exatamente. o que que eu pessoalmente faço, tá? Eu invisto muito, Amanda, assim, em narração, por exemplo. Eu coloco lá para tocar no Spotify, né? Uma playlist assim com algumas histórias infantis. Legal. Então, vamos botar assim, vamos supor, tem uma lá na playlist da coleção de Esquinho, que é uma coleção muito boa, tem uma história lá Qual? do Patinho, coleção de Esquinho, tem no Spotify. Então, por exemplo, tem uma história lá do Patinho Feio que a narração tem 20 minutos. Então, assim, cara, em Ótimo. 20 minutos, você consegue, né, fazer alguma coisa, né? Então, em 20 minutos que as crianças estão ali paradas, pô, você põe uma comida no forno, né? Você consegue, assim, pôr uma mesa, ajeitar um almoço, você consegue resolver alguma demanda do seu trabalho. Então, colocar histórias para as crianças escutarem, né? Você pode baixar ali uma playlist. E assim, a minha filha de 3 anos, olha que ela é sanguínea, ela não se atém muito tempo Uhum. às coisas. Mas as histórias prendem bastante ela. E eu vou fazendo uma rotatividade nas histórias, um rodízio, para que ela não enjoe tão fácil. Massinha, né? Massinhas, manipulativos. Tem também uns livrinhos que a gente chama de quiet book. São Uhum. livrinhos assim, isso, para criança, que você pode deixar com a criança. Existe também quadros de ocupação, que assim, são quadros de madeira, MDF, né? E que tem várias coisas, assim, zíper, alinhavo, enfim, várias atividades ali no quadro que você pode prender numa parede, colocar a criança ali, né? E ela vai desenvolvendo coordenação motora, fina, e ela vai desenvolvendo ali também outras habilidades. Então, esses quadros de ocupação, eles também são muito bons para deixar a criança. Outra coisa para quem tem quintal, né? Aqui acaba, para quem tem alguma área externa, né? Aqui acaba funcionando bastante. Por exemplo, deixar, enfim, em dias de calor, por exemplo. Você pode deixar as crianças numa piscininha inflável, elas gostam de brincar, né, na água. Existem alguns brinquedos também que acabam entretendo muito a criança. Então, por exemplo, Lego, brinquedinhos de pescaria. Carol, tem uma. A Juliana Bedinotti perguntou: e as crianças de 5 anos? Então, que tipo de atividade você indicaria para crianças de 5 anos? Então, quanto mais idade as crianças vão tendo,
eu acho que vai se tornando mais fácil ocupar essas crianças. Primeiro Nossa. porque elas conseguem entender comandos, elas conseguem entender combinados, né? E também porque elas já têm mais habilidades, tá? Então, assim, para crianças de 5 anos, brinquedos de montar. Por exemplo, tem uns. Eu não sei se é menina ou menino, mas, por exemplo, para meninos, existem brinquedos assim que ele monta o próprio brinquedo. Então, assim, é um carrinho, ele precisa montar aquele carrinho para depois ele fazer aquele carrinho andar, né? Coisas assim de ferramentas. Também, por exemplo, pintura. Pode, uma criança de 5 anos, ela já está Ela tem longe da mais fase oral, autonomia, né, Carol? mais autonomia. E, por Uhum. exemplo, as crianças pequenas, né, até ali 3 anos e tal, elas estão muito ali ainda, estão no finalzinho da fase oral, mas não crianças que botam coisas na boca. Então, você não vai deixar brincando com massinha sem supervisão, porque vai botar na boca, vai engolir. Você não vai deixar brincar com Uhum. tinta, porque vai botar na boca. Mas, assim, uma criança de 5 anos, pintura, né? Então, assim, compra guache. A criança com 5 anos, ela já segura lápis, hidrocor, ela já consegue pintar, já tem força para pintar. Então, assim, giz de cera, lápis de cor, hidrocor, a guache, como eu falei, massinha, giz, pode colocar para riscar no chão com giz, lousa, é, quadro Tem branco, né, até com pilô. hidrocor de vidro que dá para apagar também. Então, ele Tem, pode fazer isso no vidro, né? Mas eu acho que é muito interessante investir em brinquedos que sejam de madeira, né? Aqueles que são de encaixe, porque é um brinquedo que vai durar. Então, se eventualmente a Juliana, né, tiver outro filho, ela também pode usar o mesmo brinquedo para criança e que vai se entreter da mesma forma, né? E principalmente para menino de 5 anos, eu imagino carrinho também. Então, uma coisa que eu fazia para minha irmã mais nova, que ela gostava muito de carrinho, a Clara, né? Eu pegava folha branca, Juliana, e desenhava as pistas e montava, sabe, folha ofício? Aí você monta no chão da sala a pista e pede para ele desenhar a cidade. Ou isso, ou pegar fita crepe e fazer o caminho dos carrinhos. E aí você pede também para ele ir decorando a cidade da forma como ele quiser, porque é uma forma dele se entreter na execução da brincadeira e realmente brincando depois. E só isso acho que deve dar uns 40 minutos, não sei, que ele vai pensar em toda a execução, vai brincar depois. Então, uma coisa que eu lembrei que o Francisco falou na live dele, você conhece o Francisco, né? Foi o seguinte, é sobre intencionalidade pedagógica, que é o quê? Você precisa botar objetivo, você precisa sentar e planejar aquilo que você vai dar alternativamente ao uso das telas. Então, se você quer tirar a tela, se você quiser que ele se distraia, você precisa pensar também. Então, você precisa organizar e planejar aquilo que você vai oferecer ao filho. Seja a fita crepe, então você tem que já organizar. Seja lá o hidrocor, a folha, deixar num lugar mais acessível. Então, é legal também ter um espaço que uma tia minha tinha isso também, né? Ela tinha um espaço que uma criança facilmente poderia ir lá se virar para pegar aquilo que ela gostaria de brincar. E aí isso meio que confirma aquilo que você estava falando, Carol, do espaço de brincar, que pode ser tanto o espaço de brincar quanto o espaço que vai ter esse material para a criança brincar autonomamente, né? E com isso dá mais tempo para o pai trabalhar, enfim, sem, não é né, atrapalhar, mas sem interrupção mesmo da criança que vai ficar pedindo ajuda. Quebra-cabeça também é muito importante. E assim, Quebra-cabeça. pensar o seguinte: a gente tem que ensinar os nossos filhos a lidar com tédio. Sim, a gente precisa ensiná-los a lidar com tédio. Mas Uhum. também a gente não pode deixar as crianças sem orientação durante o dia, tá? Uhum. Elas ficam muito perdidas e isso não é nenhuma questão assim de tédio, é uma questão de desordem mesmo. Né? Os pais precisam, em tudo, ser um norte, um referencial para a criança. Então, o certo a fazer você tem que parar e pensar, quantas horas eu preciso do dia para trabalhar? Quanto tempo eu preciso de trabalho? Eu preciso de 6 horas por dia. Ou numa Uhum. realidade mais prática, eu preciso de 8 horas. Você vai pensar como você vai preencher o tempo do teu filho nessas 8 horas que você precisa de Uhum. trabalho. Então, assim, soneca, o sono noturno, o tempo de atividades, entendeu? Você vai ter que fazer isso. E planejar.
né, colocar no papel. Ah, eu vou dar, de manhã vai ser história, quebra-cabeça e o horário da soneca. De tarde vai ser, por exemplo, um manipulativo, vou pôr um pouco de música clássica para a criança fazer apreciação musical, vou dar um livro de ilustração para ela folhear e vou deixar brincando ao ar livre com bola, com água, na área externa. Enfim, você vai ter que pensar, né, como você vai ocupar o seu filho naquele momento em que você estiver trabalhando. E em relação às coisas da casa, às tarefas de casa, né, eu penso o seguinte: é, as coisas precisam ser planejadas. Acho que tudo se resume a planejamento. Eu costumo dizer que dominar um método de organização ajuda muito as pessoas. Então, por exemplo, existem métodos de organização que te ensinam a limpar, a dividir a casa em zonas, né? E você limpar uma zona por vez. Então, É na qual? É segunda o você Fly limpa Lady? o Twilight. Então, por exemplo, na segunda eu vou limpar, eu vou aspirar os quartos. Na terça eu vou cuidar da cozinha e do banheiro. Na quarta eu vou cuidar da área externa. Na quinta eu vou cuidar do escritório. Enfim, você pode dividir as tarefas de casa em dias da semana para Aham. fazer. Ou você pode tirar um dia da semana, assim, né, para fazer uma faxina geral e ir mantendo isso durante a semana. Eu acho que Uhum. você precisa ver o que funciona mais, né? Cada pessoa tem que ver o que funciona mais. Eu, particularmente, sou da opinião de dividir a casa. Eu mesma faço isso. E olha que eu não trabalho assim, fora, né? O meu trabalho são os meus filhos e a minha casa. Então, assim, eu gosto disso, de dividir a casa em zonas e fazer um pouco por dia, de modo que Uhum. tudo esteja sempre organizado. E em relação à comida, que é uma outra coisa assim que demanda muito tempo, é você conseguir fazer uma coisa que a gente chama de organização alimentar da semana, que é o seguinte: tirar um dia, são dois cenários, né? Quem não está disposto a cozinhar, quem não gosta de cozinhar, quem não se importa que outra pessoa cozinhe, eu vejo assim que um cenário muito bom é preparar o cardápio da semana. Isso eu acho que todo mundo, toda mulher tem que fazer. Preparar o cardápio da semana. Depois você definir o que a sua família vai comer durante aquela semana, você vai e faz a compra para ter, né, na sua despensa, na sua geladeira, os Material. ingredientes que vão, o Uhum. material, né, do cardápio. E aí, se você for fazer, você tira um dia da semana para assim fazer o máximo de coisas possíveis. E aí, aprende a armazenar na geladeira, aprende a congelar o que dá para ser congelado, né? Eu Uhum. falo assim, se você fizer arroz e feijão para a semana inteira, o máximo que você vai ter que fazer no dia a dia é pegar um tabuleiro, colocar uma proteína, um frango, uma carne, uns legumes e regar com azeite e botar no forno. Uhum. Né? Então, assim, conseguir tirar um dia da semana para preparar o máximo de coisas possíveis. E colocar seus eletrodomésticos para trabalhar para você. Então, assim, uma pessoa que está trabalhando de casa, que está olhando o filho, ela não tem como ficar uma hora na frente de um fogão Exatamente. selando, entendeu? Então, assim, Uhum. põe teu forno para trabalhar para você, põe a tua air fryer para trabalhar para você, põe a tua panela de pressão elétrica para trabalhar para você. Uhum. Se você tiver condição, investe num aspirador, sei lá, num robozinho aspirador para ir aspirando sua casa por você. Né? Às vezes as pessoas dizem, nossa, Carol, mas é caro equipar a minha casa, enfim, mas assim, pensar que teus eletrodomésticos são seus funcionários, entendeu? E você vai pagar uma vez Legal. só por eles. Então, assim, A por Juliana tá exemplo, falando, o uma aspirador faxineira. robô foi minha melhor aquisição nessa pandemia. É verdade. Eu tava falando é, sobre isso hoje, Carol, com uma amiga. Exatamente isso. Botar as máquinas para trabalhar. Coloca as máquinas para trabalhar para você, né? Enfim, se você tem uma família grande, você gasta muito tempo lavando louça, considera comprar uma lava-louça, sabe? Eu acho que muita gente acaba colocando como uma desculpa assim, sou eu para tudo, né? Não consigo Aham. nem uma pessoa para me ajudar, mas assim, hoje, Amanda, vou dizer o seguinte:
mais do que pensar em pagar uma pessoa para me ajudar, eu penso primeiro em ocupar a minha casa, equipar a minha casa, para que as minhas Aham, máquinas possam trabalhar para mim. Porque, assim, um robô que você compre, ele vai trabalhar para você por anos, né? Uma pessoa, exatamente. assim, para trabalhar para você, nossa, enfim, isso acaba sendo bem mais custoso. Então, talvez Uhum. valha a pena, aos pouquinhos, você ir equipando a sua casa, a tua cozinha, para que você possa botar as suas máquinas para trabalhar para você. Para que você tenha tempo também para dedicar o que mais importa, né? Então, enquanto, sei lá, o teu forno está trabalhando por você, você está trabalhando, né? Você está fazendo uma leitura, você está estudando, você está dando atenção a um filho, né? Eu acho isso tudo muito, muito importante. E o último ponto, assim, desse tema, pode falar. Não, eu só ia lembrar que você lançou um curso para quem quiser ter mais interesse Ah, mesmo sim. em saber como você lidar com a sua cozinha com praticidade. A Carol acabou de lançar o curso. Eu já tive acesso ao material, eu posso dizer que é muito bom. Realmente essas dicas estão lá para você conseguir ganhar mais tempo no seu dia, porque senão você fica achando que não tem tempo para fazer as coisas, mas na verdade você que não está sendo inteligente para poder planejar. Então, só tô fazendo essa divulgação porque realmente é muito bom o seu curso. E para quem quiser, né, tiver interesse, é só entrar no perfil da Carol para poder acessar. E uma outra coisa também, assim, que eu acho muito importante é pensar que você vai precisar estruturar a sua rotina em torno dos hábitos básicos da criança, em torno, assim, da rotina Que da são criança. quatro, né? Isso, assim, a gente fala que os 4 hábitos básicos são higiene, alimentação, sono e ordem. Então, por exemplo, é, definir, né? Você ter uma noção, É isso que quantas eu ia te sonecas. perguntar, Carol. Se fosse para uma pessoa que está assistindo a live agora começar a ter um plano de organização, a partir de amanhã, ela tá com Uhum. a rotina toda bagunçada, sei lá, tem dois filhos, uma família hipotética aqui. Como que ela pode começar a ter uma vida um pouco mais organizada, essa rotina familiar um pouco mais organizada? Você tem como dar, tipo, um passo a passo mesmo? Sim, tá, a gente pode fazer um passo a passo mental aqui. Isso. É, Bom, primeiro de Vou até tudo, anotar. se é uma pessoa que tem filhos, né? Tá. Primeira coisa a sua rotina vai ter que girar em torno desses 4 hábitos básicos: higiene, alimentação, sono e ordem. Então, que horas você vai oferecer as refeições para as crianças, né? Então, café da manhã, almoço, lanche e janta, né? Basicamente. Então, que horas essas refeições vão acontecer e o que você vai oferecer para elas, né? Uhum. E aí, nisso já vem o planejamento do cardápio da semana. Nunca deixar para decidir no dia, na hora, né? Sempre se antecipar. Então, a gente falou de alimentação. E, Isso. principalmente, né? Sempre pensar em desenvolver a autonomia das crianças. Porque, assim, Tá. se você precisa dar comida na boca do teu filho, tuas mãos estão ocupadas. Verdade. Se seu filho come sozinho, teu filho está comendo, você está ali do ladinho dele vigiando, você está trabalhando, você está produzindo, É né? Você verdade. está fazendo uma coisa. Você está almoçando também. Então, sempre focar em ir desenvolvendo a autonomia dos nossos filhos de modo compatível com a idade deles. Carol, como é que eu vou saber o que é compatível para a idade do meu filho? Olha, hoje você joga no Google assim, escala de Denver. Aparece lá os marcos do Fala de quê? desenvolvimento infantil de Escala de, Denver. de Denver, Den- tá? Aparece lá os marcos do desenvolvimento infantil, com quantos anos, com qual que idade a criança já consegue sentar, consegue andar, Legal. consegue segurar coisas. Então, assim, Uhum. ali você consegue ter um norte mais ou menos, né? Tá. Geralmente, até na cadeia de vacinação tem essas informações, assim, desses marcos, né? Uhum. O que é esperado para cada idade. Tá. Então, vai desenvolvendo a autonomia do teu filho na medida em que é compatível. Bom, e aí, sono. Você precisa ter uma noção de quantas sonecas o seu filho precisa por dia. Vai chegar uma hora que a criança não vai mais precisar de soneca. E se você insistir nessa soneca, vai prejudicar o sono noturno. E, então, assim, se é uma criança ali até 3, 4 anos, que é uma criança assim, que tira soneca, pelo menos uma soneca, estabelecer esse horário da soneca. A partir do momento que Aham. seu filho não vai mais tirar soneca, tentar durante o dia, né?
estabelecer uma hora silenciosa para ele descansar. E isso é muito importante quando as crianças param de tirar soneca, para que elas consigam dar uma pausa, né, no dia e conseguir chegar ao final do dia sem muita irritabilidade. E estabelecer o horário do sono noturno, tá? Precisa ali dormir até, no máximo, umas 8 horas da noite. Se você quer que os Aham. seus filhos estejam às 8 horas da noite, você vai precisar definir que horas você vai começar esse ritual de sono noturno. Que é o quê? Uhum. Começar a baixar o ritmo da casa, começar a baixar as luzes, né? Começar a desacelerar a criança, né? E fazer a rotinazinha. Jantinha, banho, pijaminha, rezar e dormir, né? Uhum. Então, isso é bem, bem importante. Ah, Carol, meu filho tem muita dificuldade para dormir, demora muito, precisa de mim. Ou então uma criança menor, só dorme no carrinho, só dorme no colo, só dorme. Gente, é assim, a nossa maternidade, ela tem que ser profissional. Então, é aprender como fazer um filho dormir, entendeu? Aprender como dar para o meu filho autonomia no sono. Então, é uma coisa que a gente vai ter que correr atrás. Falar sobre sono, falar sobre alimentação, falar sobre ordem, dar uma live inteira, dar um curso inteiro. Aqui a gente está pincelando, né, Aham. algumas coisas que são importantes para que depois vocês possam correr atrás de tudo isso. Então, falei do sono, né? Higiene, assim, banhozinho, né? Cuidar de manter as crianças sempre limpas, né? Enfim, escovação de dentes, todas essas coisas. E a ordem, né? A ordem do ambiente em que elas estão. É, Então, assim, ensinar as crianças a manterem as coisas no lugar, guardar os próprios brinquedos, tá certo? Você também, assim, manter organizado, né, o espaço. Não que a tua casa vai ser uma vitrine, um showroom, mas Aham. tua casa tem vida, né? Tem pessoas ali, mas cuidar de manter a casa minimamente organizada. Eu sempre falo, tenha uma cesta, isso é até eu importei, né? Acabei pegando do método Marie Kondo. Tenha sempre uma cesta e tenha um horário do dia. Pode ser de noite, eu prefiro que seja de noite, a ronda noturna, né? Pega essa Entendi. cesta e vai Legal. andando pela casa, pega tudo que tá fora do lugar e vai botando na cesta. Uhum. Depois, só para organizar o ambiente. Depois você pega aquela cesta e vai dando destino para cada coisa que está ali dentro, né? Aham. Cada coisa em seu lugar, tá bom? Isso ajuda muito. É, Então, temos os horários das crianças. Depois que você tem os horários das crianças, você vai estabelecer, né, os horários daquilo que é prioridade. Então, o teu tempo ali com Deus, né, seu tempo de oração, seu tempo de estudo, o seu tempo com seu marido, você tem que definir ali na tua rotina, né? Ah, que horas eu vou dar atenção para o meu marido, perguntar como foi o dia dele, vai ser na hora do jantar, a gente vai jantar junto todo dia. Ah, não, isso é uma realidade impossível. Então, assim, pelo menos uma vez na semana, você tirar um dia da semana para ter um momento a dois, entendeu? É, no método Fly Lady, ela até fala, né? A sexta-feira, a noite do romance, assim, um tempo que você vai tirar para ter um jantar junto, para ver um filme junto, fazer alguma coisa. Então, assim, pelo menos uma vez na semana tem que ter o tempo do casal, sabe? Isso é muito importante para nutrir o amor, a segurança dos filhos, tá Sim. no amor sólido dos pais. Então, assim, precisa também dispor esse tempo. Seu tempo de trabalho, né? Vai vendo ali na rotina dos seus filhos. Então, a hora que eles estão na soneca, eu consigo trabalhar. Nas primeiras horas do sono noturno deles, eu consigo trabalhar. Na hora que eles estão ouvindo um podcast, na hora que eles estão brincando com Lego, eu consigo trabalhar. Uhum. Então, vai, né, estabelecendo seu horário de trabalho. E aí, depois do teu trabalho profissional, você encaixa, no tempo que você tiver, o teu trabalho doméstico, Uhum. né? Se você pode delegar o seu trabalho Melhor. doméstico, a limpeza, a alimentação, né? A alimentação assim,
contratar uma cozinheira para uma vez na semana cozinhar a comida da semana toda, ou uma diarista, alguém que possa faxinar a sua casa, ou, como eu falei, né, equipar a sua casa. Às vezes a gente fala de delegar, a gente acha que é delegar para pessoas, mas você também pode delegar para máquinas, né? O que você vai fazer. Então, assim, o robozinho, a air fryer que vai trabalhar para você, a panela de pressão elétrica, né? O forno. Então, você conseguir delegar. É, eu acho que. E também, assim, algumas coisas, como por exemplo, né? Acordar, ter uma rotina, né? Toda manhã, né? Uma rotina assim Isso para os pais, que. os adultos. pros- É, por exemplo, a mãe, né, ali que eu acho que acaba ficando com um peso maior, assim, né? Uhum. Por exemplo, uma coisa que funciona muito, acordar antes de todo mundo. Porque assim, se a mãe acorda junto com as crianças, você já acorda tendo que atender demandas. Então, às vezes, isso acaba ficando muito estressante mentalmente, porque você Uhum. não consegue Reagindo, né? para se situar no dia, sabe? Então eu sempre falo assim, tenta acordar antes de todo mundo, tá? Depois que você acordou, então acorda, né? Assim, é, se arruma, toma o seu café da manhã sossegada, né? E fica pronta para encarar o dia. Né? Em casa, assim, mesmo eu que trabalho em casa, né? Eu todos os dias, assim, acordo, ponho minha roupa, ajeito o cabelo, ponho os brincos, maquiagem, né? E aí desço, tomo meu café, tomo os meus suplementos. Então, isso é muito importante, até para você ter outra disposição durante o dia, né? Sim, E encarar a tua rotina com os filhos, com a casa, com o seu trabalho, de modo mais profissional mesmo. exatamente. Eu acho que É, isso foi uma coisa que eu achei muito legal, por isso que a gente trouxe você aqui, porque é uma pessoa que de fato vê a tarefa doméstica, né, como não como uma tarefa, é, claro que é trabalhosa, mas assim, tem muita gente que reclama, claro, porque é trabalhoso, mas porque acaba sendo a última prioridade. Quando a coisa é a última prioridade, você não tem planejamento, a coisa fica mais chata mesmo, e as coisas são mal feitas. E quando algo é mal feito, a gente repara que é mal feito. Então você mesmo fica frustrado com o resultado daquele trabalho. Agora, quando você lida com um trabalho doméstico de uma forma profissional, você entende que aquilo ali tem muito valor. A gente até tem uma expressão no Family Talks, Carol, que se chama economia do cuidado, que é o quê? Você valorar o trabalho que é feito do cuidado, que na maioria das vezes é feito por mulheres. Tanto é que você acabou de falar, né? Acaba que é um pouco mais difícil para a mulher acordar mais cedo. O que acontece? É muito fácil a gente valorar algo que é produtivo, um material, um produto que vai vender, um projeto que vende. Agora, como que você valora um bom desenvolvimento infantil? Primeiro, tem muito mais valor, porque pessoas são muito mais valiosas do que coisas. Agora, sim. segundo, né? Primeiro que é mais difícil por não saber valorar o desenvolvimento. O segundo, quer dizer, é importante. O segundo, porque não tem como valorar a tarefa em si. Porque, claro que é uma obrigação dos pais, mas você pode fazer aquela tarefa de forma obrigatória, e por isso que fica chato, ou você põe empenho ali, né? Organização, planejamento. E com isso você tem um resultado melhor. E o valor de uma rotina, de uma organização super bem feita em casa, que dá uma estabilidade até emocional para uma criança se desenvolver, é muito diferente quando você tem uma casa totalmente desorganizada, em que as coisas são levadas às coxas. Por quê? Não tem um planejamento também de algo que eu ia até comentar com você, perguntar como que você faz na sua casa, que é o tempo em família. Então, assim, é importante você ter o cuidado com os quatro hábitos, né? Que é sono, alimentação, ordem e higiene. Mas, além disso, é você botar empenho e entender que existe um objetivo de desenvolver os filhos, né? E aí, para Sim. isso, né, eu acho que outra coisa fundamental é o vínculo dos pais com os filhos. Carol, aproveitando esse assunto, a gente já está quase no finalzinho, tá? Tô adorando, assim, são dicas muito valiosas.
Mas eu queria te perguntar se você, o que que você acha de tipo ter um tempo de família? Eu não sei se isso já é natural para uma família ou porque tem muito pai que trabalha demais, né? Tipo 10 horas por dia, 12 horas por dia. Então, o que que você recomendaria nesse ponto, né, de criar o vínculo paterno-materno com a criança durante o dia a dia, mas também nesse tempo específico para uma atividade familiar, por exemplo? O que que você acha? Bom, para falar disso, queria só comentar uma coisa previamente, que é o seguinte: muitas vezes a gente tem a ideia de que os filhos são um trabalho a mais, né? São assim um estorvo, digamos assim, né? E eu acho que para Verdade. muitos pais que estão nessa realidade de pandemia, tendo que trabalhar em casa e pais assim que já estavam habituados a deixar os filhos na escola, contar, né? Com é, com esse tempo dos filhos fora para conseguir produzir, pode ser que assim eles tenham ali a tentação de ver os filhos como um estorvo, tipo, agora eles estão aqui, eu tenho que dar conta deles, né? Mas primeiramente pensar que os filhos são assim a finalidade do casamento é essa, né? Então assim, a nossa família é a coisa mais importante que a gente tem. Os nossos filhos são o nosso trabalho mais importante. Então, mesmo o trabalho profissional, assim, para um homem, para uma mulher que são pais, esse trabalho profissional, assim, primeiramente, né, é para prover aquela família, né? E, assim, claro, existem outras finalidades também, né? Colaborar, né, com o seu trabalho, colaborar, assim, na sociedade, com o seu trabalho, mas em primeiro lugar, assim, sustentar, né? Prover aquela sua família. Então, pensar que até o nosso trabalho profissional, ele também está em função dos nossos filhos, né? E a gente não pode perder isso de vista. E aí, Uhum. eu estou falando isso para falar da questão do tempo em família, que é o Tá. seguinte: embora o trabalho vá ocupar, assim, boa parte do tempo, né, de um pai e de uma mãe, assim, a gente não pode esquecer que a educação dos nossos filhos é uma missão. Quando eu falo educação, não estou falando só de intelecto, estou falando da educação integral, a afetividade, o intelecto, né, a transcendência, enfim, tudo. Todos esses aspectos, enfim, vão estar ali, né, como uma missão dos pais. Uhum. E às vezes a gente acha que a educação dos filhos o mais importante que a gente pode fazer pelos nossos filhos é proporcionar para eles atividades extras, proporcionar Verdade. para eles assim, é, que eles produzam, né? E também intelectualmente. São alguns mitos, né? Por exemplo, a gente acha que tem que ter atividade extracurricular, então meu filho tem que estar na natação, meu filho tem que fazer esporte, meu filho tem que aprender línguas, meu filho tem que aprender um instrumento, enfim. A gente acha que isso é educar bem uma criança, né? Isso foi construído em torno de alguns mitos, né? Mito do momento oportuno, mito da sinaptogênese, enfim, alguns mitos ali na área da educação. Aham. Sendo que o mais importante na educação dos nossos filhos, sobretudo na primeira infância, que é justamente quando os filhos são mais dependentes, né, dos pais, e eu acho que os pais que sofrem mais nessa pandemia são os pais de crianças pequenas, né, porque precisam de um cuidado mais próximo. A gente tem que ter ideia de que o melhor que a gente pode oferecer para os nossos filhos é o contato familiar. Uhum. Mais importante do que os estímulos que a gente vai oferecer para os nossos filhos é o laço que aquela criança vai criar entre ela e o cuidador dela, ou seja, os pais. Isso é o mais importante, sobretudo na primeira infância ali, né? Perfeito, isso Então, aí. esse tempo em família, ele não só é importante, né? Ele assim, é vital para as crianças. O convívio em família, o convívio em torno da mesa, né? As brincadeiras em família, o contato próximo com a mãe, com o pai, isso vai ser fundamental para de fato formar aquela criança, tá? E assim, muitas coisas, Amanda, outras pessoas podem fazer pela gente.
Uhum. tá? Agora, existem momentos, assim, com os nossos filhos, que só a gente, existem espaços, assim, né, na vida dos nossos filhos, que só um pai e uma mãe podem preencher. Uhum. Então, esse tempo em família, ele é muito necessário, muito necessário. Isso também, assim, dá muita segurança, né, para as crianças. E, e E assim, aproveitar também horários que já existem, né? Então, por exemplo, horários de refeição, horários de transporte, quando está indo para algum lugar, sei lá, casa de alguém, horário de acordar, é de fato ir criando um vínculo, conversando, ouvindo a criança, e não tipo, toma aí o celular para se distrair logo, então vamos botar uma música logo. Aproveitar momentos que já existem dentro da própria rotina familiar para criar esse vínculo. E se isso não for possível também, a gente, claro que quantidade importa sim, a quantidade do contato familiar com, quer dizer, dos pais com os filhos, né? Mas se isso não for possível de forma alguma, nem que tenha que, assim, cara, sábado e domingo é o dia que você vai dedicar realmente um tempo para dar atenção. Não é botar o filho na gaveta. O Francisco costuma dizer isso. Depois do almoço de domingo, botar o filho na gaveta. Não é isso. É de fato botar ali intenção, planejamento, mas também muita conversa, né? Muito olho no olho, para a criança entender que aquilo ali não é só tipo provedor, né? Tipo assim, meus pais são os que me dão os 4 hábitos para eu me desenvolver. Claro que a criança não vai pensar dessa forma, assim. O pai não é só para dar higiene, ordem, sono, alimentação. Não, é para ser pai, é para ser mãe, é para ser alguém que a criança vai ter o afeto para poder se desenvolver. Teve até um caso, vou citar rapidamente, teve um caso na Romênia que, enfim, na época do comunismo, eles meio que obrigavam as pessoas a ter filhos. No caso, numa cidade específica, e com isso houve um programa do governo para receber as crianças que eram tidas, digamos, pelos pais, né? Tipo, o 10º filho, o 11º, enfim. E aí existia um grande espaço com várias crianças que eram órfãs, e depois foi um pesquisador lá observar o que tinha acontecido com essas crianças e viram que várias estavam com atraso na linguagem, não tinham algumas até deficiências mentais, tudo isso que elas não cresceram tendo o afeto paterno, paterno-materno, sim, né? Então, assim, você vê a importância. É só jogar no Google, botar na Romênia, Romênia órfãos. É um caso, assim, muito conhecido da época comunista lá, e que as crianças ficaram limitadas intelectualmente porque elas não receberam o afeto dos pais. Então você vê a importância do vínculo familiar para o desenvolvimento infantil, né? Não é só dar comida, não é só garantir sono, isso é importante para definir a rotina. Eu anotei todo o passo a passo, Carol. Embora eu não tenha filhos, mas assim, é fundamental entender que realmente a prioridade é sim esses hábitos das crianças, aproveitar esses hábitos para criar janelas de oportunidades de trabalho, mas lembrar que a vida em família, principalmente na pandemia, está sendo uma coisa só, né? Então, sim. assim, para finalizar, Carol, me fala assim, uma dica master, assim, sintetize organização em família em um ponto-chave que toda família tem que ter. Será que existe? Ah, bom, em um ponto-chave, né? Eu Um acho que, ponto-chave. bom, eu acho o seguinte, né? Procurar os meios, tá? Ferramentas para você conseguir otimizar o tempo que você tem. Legal. Tá. Eu acho que por que que isso seria um ponto-chave, né? Porque às vezes a gente acha, Amanda, que a gente precisa de muitas horas. A gente quer que as nossas horas se multipliquem, tá? Mas Aham. na verdade, a gente precisa aprender a fazer bom uso do nosso tempo. Então, uma outra coisa, assim, uma última coisa que eu ia comentar, né, antes da gente encerrar, que é o seguinte: pode ser que os pais, né, além de estarem perdidos, sem rotina, estejam assim muito exaustos. Uma Exato. coisa que eu acho que é fundamental. Primeiro de tudo, você decidiu que você vai organizar a sua rotina? Marca um médico, faz uma bateria de exames para ver como que Legal. estão as suas taxas.
como que estão assim, os teus hormônios, como que estão as suas taxas, assim, né? Como é que tá o ferro, vitamina D, B12 e tudo isso. Por quê? Às vezes, Amanda, e a gente tem visto isso muito acontecer. Às vezes aquele pai, aquela mãe estão muito exaustos, não estão rendendo no trabalho, aí acha assim, são meus filhos, é porque eles acordam muito, é porque eles dão muito trabalho, é isso e aquilo. Mas assim, às vezes, sua vitamina D está lá embaixo. Às vezes sua vitamina B12 está lá embaixo. Por isso que você não consegue acordar cedo. É por isso que você não consegue ter calma para dar Uhum. atenção ao teu filho, né? Então, assim, também cuida da organização material, cuida de ter um planejamento, passa a anotar as coisas, observa teus filhos, faz o exercício de todos os dias, olhar no olho deles durante um tempo, conhecer os seus filhos, né? Saber o que eles precisam de você, mas também cuida da sua saúde. Checa se você está bem, se você precisa suplementar alguma coisa, tá? Para que você consiga, assim, fazer assim, fechar, né? Legal. As portas, né, para esses problemas. Porque eu, por exemplo, né, quando eu consegui fazer isso, cuidar da minha saúde, eu consegui acordar mais cedo, eu tinha Uhum. mais energia, mais disposição, eu consegui, assim, crescer na laboriosidade, tá? Então, eu consegui, assim, ir combatendo a preguiça. Às vezes a gente acha também que é preguiça e às vezes, assim, é falta de ferro, é anemia, Uhum. é falta de vitamina D, entendeu? Verdade. Então, cuidar dessas coisas também para que você possa estar mais inteira mesmo, Legal. para encarar esse desafio, né? É isso. Bom, perfeito. Nossa, muito conteúdo aqui. Queria te agradecer por estar aqui dividindo a sua experiência, o seu conhecimento. Dizer que Family Talks está sempre de portas abertas. Eu vou só reforçar para quem está agora aqui. Family Talks é um programa de advocacy da Associação de Desenvolvimento da Família, preocupado em políticas públicas que possam apoiar as famílias, né? Seja de crianças a idosos. Então, quem quiser seguir a nossa página, acompanhar o conteúdo e também, né, seguir a Carol, que está aqui, a nossa convidada de hoje, que é especialista em. Eu botei até na arte, né? Especialista em organização com profissionalismo, né? Mãe e dona de casa de forma profissional. Carol, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo que você falou, pela sua participação. Vou anotar tudo e passar, passar para as minhas amigas que têm filhos. Tá bom. Tá Fica com bom? Deus, é muito bom te E ver, você viu? Aqui também. com você. Muito bom. Tá. Tchau, tchau.